Esteja curtindo esses dias. Eu tenho recebido feedback muito legal. O que você faz que te muda a tua energia? Qual música? É isso. Seja bem-vindo. Um beijo pra vocês. O que você faz para elevar a tua energia? Seja bem-vindo, Rogério. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre força de vontade. Eu vou colocar aqui na live, tá? Força de vontade. Você que está assistindo no replay, pode pular um pouquinho. Que vou fixar aqui, tá? Porque tem que esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Eu já estou vendo vocês aqui entrando, sejam bem-vindos. A gente já vai começar com o tema. Vamos? Vamos começar? Show! Deixa eu denunciar um... treino fórmula e a minha vida piorou de todas as formas possíveis. Pronto, resolvido. Resolvido. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre força de vontade. A famosa força de vontade. Por que é que as pessoas... Eu vou começar até contando para vocês, tá? Uma historinha aí. Que esses dias uma pessoa falou assim para mim, né? Gi, não tô indo, Gi. Não tô indo na academia. Eu tava indo pra academia, né? E aí eu liguei para essa pessoa e ela falou assim: ai, amiga, não tô indo na academia porque eu estou sem força de vontade. Sem força de vontade. E aí eu falei pra ela assim, eu também não tenho força de vontade. A gente cresceu a vida inteira falando isso, né? Ai, fulano tem força de vontade. Ai, não sei quem tem muita força de vontade. Ai, eu preciso ter força de vontade. Só que aí é que tá, gente, eu descobri, ó, quem dera eu, né? Mas muitos psicólogos já descobriram que a força de vontade é o maior engodo que pode acontecer na nossa vida, é a gente ficar esperando, se baseando, se escorando, vamos dizer assim, na tal da força de vontade. Nós precisamos entender que a força de vontade, ela é como se fosse uma bateria, a bateria do seu celular, que quando você começa o dia, né, se você deixou ele carregando, ele começa com bastante bateria, né? Então imagina ali a tua força de vontade, a bateria do teu celular. Aí você precisa de força de vontade para levantar. Ah, eu preciso de força de vontade. Aí você gastou um pouquinho da bateria. Ah, eu preciso de força de vontade para tomar um café da manhã mais saudável. Aí você gastou a bateria. Ah, eu preciso de força de vontade para me exercitar. Você gastou a bateria. Ah, eu preciso de força de vontade. A gente começa a usar a tal da força de vontade. Quando a gente vai ver, a gente tem mais força de vontade para mais nada. Aí chega no final do dia, sabe aquele final do dia que você já quer enfiar o pé na jaca, já quer tomar logo uma Coca-Cola, quer comer logo um pedaço de bolo desse tamanho, que você já tá de saco cheio de ter que ficar usando essa tal força de vontade? É isso. A força de vontade é algo que você tem que deixar de lado na tua vida. Você tem que esquecer essa palavra força de vontade e você tem que fazer as coisas sem força de vontade. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje mesmo. Hoje eu acordei, né? Aí tinha que organizar as coisas, tudo meio correndo e tal. Aí eu pensei, falei assim, ai, sabe, eu acho que hoje,
como eu não marquei aquela coisa toda certinho, eu pensei assim, tô achando que hoje eu vou fazer o meu... eu fico tentando negociar com a minha mente, né? Eu acho que eu vou fazer tal coisa que eu tinha marcado essa hora, eu vou fazer tal hora. Aí eu já lembro, opa, a minha mente tá querendo me sabotar. Ela tá querendo jogar meu compromisso pra um horário que depois, se não der, eu não faço. Então, eu preciso entender como funciona a minha mente pra eu já cortar o mal pela raiz. Então, o que que acontece? A gente já corta esse nosso diálogo interno, né? Eu tô sem força de vontade pra ir pra academia. Gente, todos os dias, quando eu penso assim, tá no horário de ir pra academia, eu falo assim, mas eu poderia ir outro horário. Mas eu poderia fazer tal coisa. Então, eu corto esse diálogo interno e faço o que precisa ser feito. Então, eu falo assim, eu falo pra mim mesma, eu vou fazer sem força de vontade mesmo. Eu me comprometi de estar aqui com vocês às 8h01. Eu vou fazer com você. Eu estarei aqui com vocês, independente se eu tiver que alegria, ou se eu tiver meio de baixo astral, ou se eu tiver meio com raiva de alguma coisa. Eu vou fazer sem precisar da força de vontade. Se eu me comprometi durante essa semana fazer tal coisa, não importa o que, vai ter que ser o que faz sentido para você. Mas você precisa escolher algumas tarefas do teu dia, da tua vida, que você sabe que são importantes para você, que você sabe que vai levar você para um outro nível. Você precisa escolher algumas coisas para você fazer sem força de vontade. E você vai ter que dizer isso para tua mente. Eu falo muito para os meus clientes o seguinte, você não é a tua mente, entenda isso. Você não é o que você pensa, você não é essa briga que existe aí dentro de você. Então assim, às vezes a gente não fala assim, eu fiz uma coisa, mas eu não queria ter feito. Eu queria ter feito tal coisa, mas não foi isso que eu fiz. Por quê? Porque dentro de nós existe um diálogo não é não, são vários diálogos. Existe uma comunicação muito louca dentro da gente. E o mais inteligente é quem aprende a lidar com essa comunicação. E como que você lida com essa comunicação? Tendo clareza do que você quer para a tua vida. Então, o primeiro passo que você tem que ter é, eu preciso ter uma clareza do que eu quero para minha vida. A partir do momento que eu tiver clareza do que eu quero para minha vida, eu vou tomar atitudes, vou dar passos para aquilo que eu quero. Tenha um desejo ardente, algo que você queira muito, e aí todos os dias você vai dar passos para aquilo. E você vai depender da tal força de vontade? Não, esquece força de vontade. Risca essa palavra do teu vocabulário. Você vai fazer mesmo sem força de vontade. Você vai fazer, como se diz, você vai fazer, não é... Você vai fazer, ponto. Você fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Mas eu não tô com força de vontade. Vou fazer sem força de vontade mesmo. Eu tenho que ir pra academia. Eu vou pra academia sem força de vontade mesmo. Eu tenho que ler o meu livro. Eu não tô com força de vontade. Eu vou ler sem ter força de vontade mesmo. Eu comprei um curso, eu preciso abrir o meu curso. Eu tenho que estudar 30 minutos diários, né? Eu vou estudar sem força de vontade mesmo. Eu preciso acordar tal horário, meu relógio desperta tal horário. Eu vou acordar e vou levantar sem força de vontade mesmo. Então, pare de confiar na tal força de vontade. Crie novos hábitos. Aí, à medida que você começar a caminhar nesse novo hábito, a força de vontade vem. Entende? Então é o contrário, a gente quer primeiro ter força de vontade para mudar algo na nossa vida, mas é o contrário, você primeiro muda o que você precisa na tua vida, depois a força de vontade vem, entendeu? Então é o inverso, você não pode ficar contando o tempo todo com a tal da força de vontade para mudar, você precisa mudar, depois a força de vontade vem. Eu gosto de falar academia, porque assim, a academia é algo que durante esse ano é algo que eu não tenho negociado. E isso pra mim é muito legal, porque cada vez que eu estou, que começa o meu diálogo interno, aí fica assim, mas tá muito calor. Mas hoje você tá muito cansada. Mas olha, hoje você tá de TPM. Olha, mas hoje você tá com dor não sei aonde. Aí o meu diálogo interno vai acontecendo e eu vou colocando minha meia,
vou colocando meu tênis e vou andando. Como se o meu diálogo interno não existisse, como se eu deixasse ele de lado. Eu sei que ele tá ali, eu não fico brigando com ele, mas eu deixo ele acontecendo e eu vou tendo atitudes para aquilo que eu me propus a fazer. E aí, quando eu estou lá na metade do caminho, já passei da metade do caminho, aí quando eu chego na academia, quando eu tô lá no meio do exercício, eu falo, yes, eu venci aquele meu diálogo interno. E aí, gente, essa sensação, ela é muito boa. E é essa sensação que vai te viciar, é essa sensação que vai fazer com que você comece a tomar mais atitudes diante desse comportamento, tá? Do comportamento de fazer sem vontade, de fazer o que precisa ser feito, de fazer aquilo que vai te levar para onde você quer. Então, é esse ciclo que você vai começar a fazer na tua vida. Ao passo que, se você começa a negociar, mas eu não tô com força de vontade, então hoje eu não vou fazer. Mas hoje eu tô me sentindo assim, então eu não vou fazer. Hoje o meu cabelo tá com uma ponta mais pra cima, então eu não vou fazer. Isso também você tá mandando uma mensagem lá pro teu inconsciente, tá mandando uma mensagem pra tua mente, e ela começa a entender que ela ganhou. Olha, então quer dizer que quando ela estiver assim, eu ganho. A mente falando, né? Quer dizer que quando eu colocar na cabeça dela que ela tá assim, sou eu que ganhei. Quando eu falar pra ela, então, que ela hoje tá sem força de vontade, eu que ganho. Obviamente, ela vai começar a fazer isso. A mente é minha inimiga? Não, ela não é. Ela só tem a função de economizar energia pra você. Agora, você que não é a tua mente só está dentro de você, mas ela não é você. Você pode ser o protagonista, pode protagonizar e você mesmo ir lá e tomar a decisão. Ok, a minha mente tá aqui me enlouquecendo, dizendo para eu não ir fazer, mas eu decido fazer. Eu decido colocar aquilo que eu me comprometi na ação. Então entenda, todas as vezes que você se propor a fazer uma coisa que a tua mente começar a gritar para você não fazer, você tem que sempre lembrar o seguinte: se eu obedecer a minha mente vai ganhar sempre. Ponto. Então são nas pequenas coisas, desde da atividade física. Se eu me comprometi a fazer atividade física e a minha mente ganhou hoje, ou ganhou amanhã, ou ganhou 5 dias nesse mês, ela tá um pouco mais forte do que eu. Se eu tô vencendo cada vez mais, eu tô mais forte que ela. E toda a atitude, todo pouquinho de atitude, montinho, montão. Todas as pequenas atitudes formam o quê? Formam quem você é, formam os teus resultados, formam aquilo que você pensa de você. E quanto melhor você pensar a seu respeito, melhor é. Quanto mais você se sentir íntegra, quanto mais você se sentir íntegra com você mesma, melhor você é como pessoa. Então, crie esse hábito de se comprometer com você mesma, de honrar aquilo que você combina com você mesma em primeiro lugar. Você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa muito mais forte, muito mais íntegra, muito mais persistente, muito mais consistente. Então, assim, um dos principais pilares do sucesso, né, da pessoa conseguir. O que é sucesso? Sucesso é você conseguir aquilo que você quer, né? Se você quer morar numa casinha de sapê e você conseguir, você tem sucesso. Se você quer morar na beira da praia e você conseguir, você tem sucesso. Então o sucesso não está ligado só a bens financeiros, né? Mas é o que faz sentido para você. Então, assim, quem são as pessoas que mais têm sucesso? São as pessoas que fazem apesar de. São as pessoas que mantêm uma consistência em algo. Agora, se você vai e volta. Se eu falar assim pra você, fulana, você precisa ir até Recife. Aí você fala assim, não, vou dar outro exemplo. Se eu falar assim, fulana, viaja. Qual é a primeira coisa que você vai falar? Para onde? Porque, viajar para onde? Ou seja, eu preciso de um norte, né? Que é o desejo ardente. Depois que você já sabe o norte, você vai começar a ir na primeira dificuldade. Por exemplo, você tá lá no meio do avião, aí deu uma turbulência, não, volto. Aí você volta. Não, mas tá chovendo, não vou. Aí você volta. Quando que você vai chegar lá?
no Recife? Dia de São nunca, porque sempre vai ter um contratempo. A vida, ela é feita de contratempos. Agora, se você for, apesar de qualquer coisa, você vai chegar lá no tempo mais ou menos determinado. Pode acontecer algumas coisinhas aí no meio do caminho, mas o fato é que você seguiu uma linha e foi. Entende? Então, assim, independente de qualquer coisa, você tá indo. Independente do mau humor de hoje, da tristeza de amanhã, claro, igual eu falei, alguns contratempos vão existir, mas os contratempos não podem te parar por muito tempo, entende? Ó, a Ana colocou aqui, ó, eu não sou minha mente, usa essa frase ao meu favor, exatamente, eu também uso muito, como eu falei, ó, eu não sei se você estava no início, mas quando eu não quero fazer uma coisa, eu vou me arrumando e a minha mente ali, ó, não faz, mas não sei o que, não, mas hoje isso, mais aquilo. E eu vou simplesmente, vou colocando meu tênis, vou colocando a minha meia, pego a minha máscara e saio andando. Aí o que acontece? Quando eu tô lá no meio do caminho, eu falo assim, uau, venci. Às vezes até no meio lá do exercício, quando eu tô no segundo exercício, eu meio que entro no zero, sabe? No ponto zero, assim, ó, eu vou. Não deixo a minha mente mais mandar em mim. É só no exercício que ela faz isso? Claro que não. Ela faz isso comigo quase o tempo todo. Quando eu vou ler um livro, quando eu vou fazer alguma coisa que às vezes é um pouquinho, que demanda um pouco mais de energia, minha mente começa a gritar sem parar. Só que eu aprendi a lidar com a minha mente. Isso é maravilhoso, gente. Se você aprender isso, aprender que a tua mente, ela vai ficar o tempo todo querendo economizar energia e que você pode simplesmente apertar uma tecla lá e talvez colocar assim, tá bom, mas qual é o resultado que eu quero? Ok, mas olha, eu quero me sentir mais ativa, eu quero honrar esse compromisso, eu quero honrar isso comigo mesmo, eu quero ser uma pessoa muito, muito, muito comprometida comigo, com tudo aquilo que eu me comprometo para fazer. Gente, vai diminuindo. Esse diálogo interno, ele começa a diminuir. E mesmo que ele não diminua, ele começa a perder a força em você. Ele pode até continuar ali, ó, firme e forte. Mas se ele perdeu a força para você, já tá ótimo. Deixa ele continuar lá, entendeu? Mas o importante é que ele perdeu força com você. O importante é que você já colocou na tua cabeça que você faz mesmo sem força de vontade, tá? Então, gente, olha, a ideia dessas lives que eu tô fazendo de manhã, elas são lives assim um pouco mais curtas para trazer para você aí uma provocação, eu diria, né? Eu coloquei assim, shots motivacionais por ser menor, por ser uma live menor. Mas a ideia é fazer provocações para que você comece a pensar diferente e que você crie outros hábitos e você crie um comprometimento com você mesma, que você comece a colocar você em primeiro lugar. E tem gente, eu ouço isso direto. Nossa, mas não é egoísmo eu me colocar em primeiro lugar? Eu não sei de onde a gente tirou isso, né? Essa coisa de que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. E eu volto a repetir, se você tá num voo, né? Se você tá num avião, a primeira coisa que a aeromoça fala lá nos recados é: em caso de despressurização, ao cair as máscaras, coloque primeiro em você, depois na criança ou no idoso, em quem você está responsável. Ou seja, porque se você for colocar na criança e você desmaiar, pronto, você não é mais ninguém. Você desmaiado, você não representa nada. Então, o que adianta eu ficar o tempo todo cuidando e não cuidar de mim? Eu não tenho força daqui a pouco para nada. Então, cuide de você. Se você cuidar direitinho de você, você vai ter força, você vai estar mais inteiro para ajudar as pessoas, tá? Então, se colocar em primeiro lugar não quer dizer que você não possa ajudar as pessoas. Pelo contrário, significa você estar melhor para ajudar as pessoas. Significa você estar inteiro para ajudar as pessoas. E não tá faltando todas as partes de você, não ser íntegro com você mesmo para poder ser mais forte com os outros, tá bom? Isso é uma falácia, né, que falam. Você, se doe, ok, mas e receber? E a doação de você para você mesmo? Ela é muito importante, tá bom? Então, se você aprender esquece, então assim, o resumo da live de hoje: força de vontade, risca da tua mente, do teu calendário. Não tenho que ter força de vontade para fazer as coisas, eu só preciso ter um desejo ardente, eu preciso ter um caminho para ir, um porquê,
o porquê que eu quero, para onde eu tô indo, eu preciso ter o norte do caminho que eu tô indo, e de resto, o que eu preciso é consistência, consistência, consistência. Ah, mas a minha mente está gritando, eu quero força de vontade. Esquece força de vontade, deixa a força de vontade para outras coisas, não para aquilo que você precisa ser consistente, porque você não vai ter força de vontade todos os dias, tá? Então não conte com ela, ok? Esquece, deixa ela para lá. Faça como se você não tivesse opção de não fazer, tá bom? Então, ó, um beijo, parabéns para vocês que ficaram, parabéns para vocês que estão assistindo mesmo a live gravada, que eu tenho deixado ela gravada por algumas horas, para você poder assistir do começo, tá? E se você quiser me dar o feedback aí do que você tá colocando em prática de tudo que a gente tem falado ao longo dessa semana. Se você não assistiu as outras lives e você for aí no meu feed, você vai perceber que tem outras, tá bom? Obrigada, Ana. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma ótima quinta-feira abençoada para todos nós, tá? Tchau.